Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um SecurityCast, nosso webcast sobre segurança da informação, pentest e computação forense. Hoje é nosso aniversário de um ano, em 19 de maio de 2014, a gente fazia o primeiro SecurityCast. Então, agora eu vou convidar os nossos colegas aqui para se apresentarem, o Alberto, o Alcione e o Gilberto. Boa noite, pessoal. Hoje é o dia da toalha, então eu estou prestando a minha homenagem aqui ao grande e saudoso Douglas Adams. Meu nome é Alberto Azevedo, sou especialista em segurança. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Boa noite, pessoal. Meu nome é... Eu ia esconder, mas não adianta. Meu nome é Alcione Júnior, sou consultor em segurança cibernética. Estou aqui, professor universitário, estou aqui para discutir sobre o assunto de hoje. Fala, Gilberto. Boa noite, pessoal. Também fazendo homenagem aqui ao Dia da Toalha. Um ano de SecurityCast, um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Gilberto, sou professor universitário, também sou especialista na área de segurança da informação, então aqui para discutir um pouco sobre o Snowden e a monitoramento global. Boa noite a todos. Pessoal, é isso. Então, nosso tema hoje é Snowden e o monitoramento global. Para quem de repente não está recordado, mas em novembro, e na verdade em junho do ano de 2013, o Edward Snowden, ele denunciou um programa de monitoramento global que é desenvolvido pela NSA, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Assim, apenas como histórico, esse programa de monitoramento ele foi originado de uma lei chamada Ato Patriota, de 2001. Essa lei, após o ataque das duas torres, foi a lei que deu amplos poderes ao Poder Executivo, ou seja, ao presidente, para ele poder criar todo tipo de atividade necessária para conter o terrorismo. Essa era a grande questão, a segurança nacional. Então a gente vai discorrer um pouco sobre o que o Snowden contou sobre esse monitoramento. Na verdade, há uma grande confusão, a gente acha que é o PRISM, na verdade o PRISM era um dos programas da NSA. Assim, ocorreu vários tipos de monitoramento, não só o monitoramento do cidadão, mas o monitoramento diplomático, monitoramento econômico. Então, nós vamos entender um pouco mais esses programas que a NSA desenvolveu. Agora, sim, é bom lembrar também, existe uma questão que é bem contada por Snowden, que é o grupo dos 5 olhos. Na verdade, assim, é o Five Eyes, que eles chamam, que são países da língua inglesa, ou seja, a Grã-Bretanha, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia e Unidos. Então, são países que eles juntos participam desse programa de monitoramento global. Não seria a NSA, é apenas um braço que fica nos Estados Unidos que desenvolve esse programa. E essas questões, para quem quiser saber mais, elas são contadas no livro Sem Lugar para se Esconder. Não sei se vocês já viram a capa dele, mas é um livro que o jornalista Glenn Greenwald, ele foi encontrar com Snowden em Hong Kong, junto com Laura Poitras, que é outra jornalista também, e lá o Snowden, ele entregou todos os documentos estão disponíveis para download também, como a NSA e quais os programas que ela desenvolvia de monitoramento global. Então esse livro chama Sem Lugar para se Esconder, o autor é o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald hoje mora no Rio de Janeiro, inclusive, e ele conta assim, detalhadamente todos os programas empregados e ferramentas que a NSA utilizava. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que a gente vai começar falando da motivação do Snowden, de liberar, divulgar as informações. Na verdade, como você falou lá do governo americano, ele tem acesso a todas aquelas informações douradas, aquelas questões que, segundo ele, violavam uma série de direitos civis. Então, ele, incomodado com a situação, ele começou a coletar esses dados todos e depois resolveu distribuí-los ou entregá-los todos de uma vez só para o Glenn Greenwald. Acho que um pouco estudar a motivação. Muitas pessoas falam que ele ia se autopromover, ia fazer algum tipo de pressão do nome dele. Na verdade, a questão foi basicamente que
que ele estava incomodado com a situação. Eu acho o seguinte, o Snowden, na verdade, ele foi um herói, foi um cara muito inteligente, porque a estratégia que ele adotou para revelar foi inteligente. Ele está sangrando os caras aos poucos, entendeu? Está sangrando os caras que nem porco. Porque, na verdade, assim, ele já revelou um monte de coisa e a gente não sabe ainda tudo que ele revelou, porque ainda tem mais coisas para serem reveladas. E realmente as motivações deles foram muito louváveis, né? Mas o motivo pelo qual ainda, uma coisa que todo mundo se pergunta é por que não mataram esse cara ainda. E a razão é exatamente essa, porque ninguém sabe. Primeiro que se o cara aparece morto agora, ele vira Marte. E aí uma coisa que é ruim acaba ficando muito pior. E segundo, porque ninguém sabe ainda mais do quanto de coisa ele sabe, né? Então a estratégia que ele adotou para entregar, eu achei que foi muito inteligente, né? E eu acho assim, a gente podia depois, eu não sei se a gente começa a fazer já, a gente podia perder um tempo depois falando a respeito do programa, do Prisma em si, como é que ele funciona, mas eu acho mais importante a gente podia até voltar um pouco no passado e contar um pouco sobre o super centro computacional que a NSA construiu lá em Utah para poder abrigar esse programa Prisma, que eles começaram a construir esse centro já em 2009, já, muito antes de ter ato patriótico e etc e tal. Alguém mais tem consciência disso? Sabia disso ou não? Desse histórico de como é que chegou nesse ponto? O que eu tenho de informação, né, sobre essa parte da legislação, sobre a lei, né, americana, existe uma lei, que eu já até comentei em outros webcasts, mas eu vou comentar aqui, que ela foi aprovada em 94, inicialmente, né, pelos Estados Unidos, com a lei a lei de grampos, né, que ele chama Lei de Grampos dos Estados Unidos da América, chama de CALEIA, e do inglês vem Lei de Auxílio das Comunicações para Aplicação do Direito. Ela foi aprovada em 94, na época do Bill Clinton. E aí a ideia dela foi o seguinte, né, era ampliar a capacidade dessas agências de inteligência na aplicação de direito e na conduta de vigilância eletrônica, na parte de operadoras de telecom e fabricantes, né, também de equipamentos de telecomunicações, para modificar esses projetos, equipamentos, instalações e serviços para garantir que eles conseguissem ter ter a vigilância já embutida nesses equipamentos. Ela fazia o quê? Ela fazia somente a utilização de dados de telecom. Só que, depois de um tempo, em 2005, teve uma requisição pelo Departamento de Justiça, FBI, DA, FCC, que expediu uma regulamentação que ampliou a aplicação em todo o tráfego, tanto de VoIP quanto de banda larga. E aí começou a se espalhar. Obviamente, eles tinham isso aí. Isso aí foi uma motivação inicial que eles utilizaram nessa lei de auxílio às comunicações para aplicação de direito, ou seja, lei de grampos, né, que é mais conhecida e mais chamada. Desde 94 já existe, para fazer com que o pessoal faça monitoramento em cima das comunicações, não só de telefone, em 2005 já também da parte de internet e VoIP. Oi, Gilberto, você falou alguma coisa? Só lembrando que essa situação toda começou bastante tempo atrás, com aquele projeto Echelon, ainda que era o Carnivore, que depois veio o quer dizer, não é mais do governo atual. Na verdade, já tem bastante tempo que essa situação que o governo americano tem a intenção de fazer esse tipo de mudança ou de monitoramento geral. Sim. O que eu ia falar é que, dando um histórico, eu acho assim, esse centro computacional que eles construíram em Utah responde muito das coisas que eles têm em mente, do que eles pretendiam fazer. Então, olha só, a NSA é uma agência muito antiga, ela data da época da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, e ela foi concebida com a ideia de impedir que acontecesse de novo o que aconteceu em Pearl Harbor, ou seja, identificar ataques antes que eles acontecessem nos Estados Unidos. E com o tempo, obviamente, ela foi se informatizando, mas ela passou a querer identificar e espionar tudo e todos. E com essa ideia em mente, em 2003 eles tentaram passar pelo Congresso, mas foi barrado, um programa que chamava-se
Total Information Awareness, que era basicamente um programa que dizia assim, que eles queriam saber informação de tudo sobre todo mundo o tempo todo. E ele foi barrado porque ele foi considerado pelo Congresso, na época, né, uma total e completa invasão de privacidade. Mas o tempo foi passando, foi indo, e em 2009, já em 2009, porque eu acho importante desmistificar o negócio, realmente, foi o Patriotic Act, depois de 2011, que deu poder jurídico para eles fazerem o que eles queriam, mas por baixo dos panos já vinha acontecendo muito antes, porque desde 2009 a gente já tinha consciência que eles estavam construindo um centro gigantesco, ao custo de 2 bilhões de dólares em Utah, e que aí esse centro ele tem alguns números assim, bem humildes, como por exemplo, eles têm uma capacidade de armazenamento de informações de nada mais, nada menos do que 1 yottabyte. Para quem não sabe o que é yottabyte, é simplesmente a maior unidade de medida de arquivos já conhecida. É um troço tão absurdamente, tão ridiculamente grande que ninguém se preocupou em fazer nada maior ainda. Existe uma outra unidade de medida. E aí, só para efeito de comparação, 1 yottabyte só para efeito de comparação, a CISO estima que entre 2010 e 2015 o tráfego da internet iria aumentar, iria duplicar. Ele iria chegar até 966 exabytes. E 1 yottabyte é o equivalente a 1 milhão de exabytes. Aí agora você me pergunta assim, um órgão governamental que constrói um centro computacional capaz de armazenar 1 yottabyte de informação, eles não estão pensando em guardar 2 ou 3 coisas ou meia dúzia de conversas. O negócio já era previsto para ser grande. Isso sem falar nos supercomputadores. Desde já faz muito tempo atrás, se eu não me engano, deixa eu lembrar. Deixa eu ver se eu deixei anotado isso aqui. Porque o negócio do computador é importante. Isso, também foi em 2009 que eles começaram a criar um computador. Eles financiaram 2 projetos, um secreto e um público, para criar supercomputadores, que chamava Clay X74. E eles criaram, na época, um computador de capacidade de 1.75 petaflops. Aí a coisa foi evoluindo de novo, foi aumentando de tamanho, Hoje em dia, eles começaram a trabalhar num projeto, eles atualizaram o Cray se chama hoje em dia, criou um computador chamado Titan, que é um supercomputador capaz de processar 17.59 petaflops de informação. Isso tudo por quê? Porque efetivamente as pessoas começaram a aumentar o uso de uma coisa chamada criptografia, que hoje em dia é praticamente a última linha de defesa que a gente tem contra a espionagem. Só que para eles investiram pesado em processamento, para tentar quebrar essa criptografia, e não só isso, investiram também pesado em lobby para que as empresas inserissem códigos e deixassem a criptografia mais fraca para ficar mais fácil de quebrar. Azevedo, pode falar. Não, acho que a gente podia dar um passo antes, assim, tecnicamente. De repente, nem todo mundo sabe, né, que o principal facilitador do monitoramento global através da internet é que todas as nossas informações, elas trafegam em texto claro. Né, o HTTP, o POP3, o SMTP, todo o protocolo que não é, por exemplo, o HTTPS, né, que é o secure, que é o criptografado, a mensagem que ela trafega em texto claro, ou seja, se capturarem o pacote, é só abrir o pacote com um programa de sniffer, por exemplo, que você vai saber a informação que está trafegando naquele pacote. E o Snowden também conta que os Estados Unidos, pela internet ter surgido em solo americano, né, grande parte do tronco mundial passa pelo continente americano. E isso proporciona a eles o quê? Que eles armazenem, né, com replicação de porta, né, com proxy que capta a informação deixando ela prosseguir, armazenem as informações que trafegam o quê? Pelo mundo. A gente sabe que
quando a gente dispara uma mensagem, né, ela é quebrada em vários pacotes, dependendo do tamanho, e nem sempre o pacote vai percorrer o mesmo caminho que outro pacote. Ou seja, eu posso mandar um pacote que está indo por uma fibra ótica, né, submarina através da África, por exemplo, e outro que deu a volta lá nas Américas. Isso é completamente possível. Então, eles têm esse grande fluxo que passa pelo continente norte-americano. Então, assim, é legal falar isso porque isso reforça a importância da criptografia. Tem uns vídeos muito bons no TED.com, por exemplo, sobre isso. O seu e-mail que você acha que você manda em caráter privado, que ninguém tem a senha para acessar, nem a senha do destinatário, é mentira. O seu e-mail foi em texto claro o tempo todo na internet. É o exemplo que o professor Gilberto fala. Você escreve um segredo num cartão postal e manda ele pelo correio. Todo funcionário do correio que colocar a mão no cartão, potencialmente pode ler esse segredo. Então, isso é legal de comentar para as pessoas poderem ter noção, efetiva noção. Agora, minha dúvida é, você cria uma rede de dados com a finalidade, durante uma Guerra Fria, de redundância, e segurança da informação, e essa rede trafega em texto claro, assim, para mim isso não ficou muito... Acho que desde o início, se a intenção era realmente evitar a espionagem, é que os dados, desde a natureza, ontologicamente, a internet devia ter surgido criptografada. Mas, enfim, isso é o estudo que hoje tem, e a gente tem que ficar atento, e é por isso que é inteligente o uso da criptografia, e mais, assim, eu não estou querendo assim, defender bandeira nenhuma, mas o software livre. O Snowden denunciou vários malwares que a NSA desenvolveu para poder infectar a rede da pessoa que eles, ou empresa que eles queriam auditar, e poder Poder ou desligar aquela rede ou captar os dados da rede. Outra coisa também que era feita, por exemplo, se uma empresa comprasse equipamentos de interconexão de rede, como switch, hub, roteador, a NSA interceptava os caminhões, desembalava esses equipamentos, instalava o malware, embalava de novo com a mesma fita de lacra-caixa, tudo igual como se viesse de fábrica, sem nenhuma violação, e deixava o carregamento seguir destino. Assim, inclusive tem fotos no livro desse tipo de operação que a NSA faz. Então, assim, realmente o nível de intrusão é muito grande. Assim, é como se os Estados Unidos tivessem o poder de dar o shutdown na internet a qualquer momento. Porque a gente não sabe até que ponto a infecção já se alastrou. Como, por exemplo, o Stuxnet foi um vírus que desligou, enfim, em tese desligou várias centrífugas de urânio, de enriquecimento de urânio lá no Irã. Martinelli, eu até peguei aqui uma foto que eu estava vendo, do que apresenta esses cabos submarinos que a gente estava comentando, que passam, trafegam os dados pela internet. Isso aqui é uma foto, ela não sei se ela está totalmente atualizada, eu sei que já tem, pelo menos tem 6 meses que eu tenho ela no computador, e aqui apresenta aonde que vai passar informações, por exemplo, que passam aqui no Brasil, no país, quando você quer enviar alguma coisa. Existem algumas comunicações que passam por outros continentes, que a gente já está vendo aqui que tem um cabo que vai passar pela África, tem alguns cabos aqui que tem a ligação que vão passar para a Europa, mas você vê que o grande volume de dados, que essa foto não apareceu direito aqui, mas você vê uma grande parte aqui em cima, onde é apresentada que passa o fluxo pela internet. Todos nós sabemos que a internet nasceu nos Estados Unidos, como você comentou agora há pouco, que foi onde começou a se instituir, era uma rede militar, depois ela foi abrangida para as universidades, e aí ela foi crescendo, até que ligou o continente a primeira vez lá com a Europa, se eu não me engano, eu esqueci agora qual foi o nome da universidade inicial, ela foi crescendo e se tornou essa grande rede mundial. Aí a gente vê nesse ponto aqui, inicialmente nasceu aqui, a internet foi se espalhando por todo mundo, e é esse monstro que a gente conhece hoje. E aí eu venho falar assim, bom, se a gente sabe que o tráfego de dados ali acontece, a maior parte aonde? Pode ser para qualquer lugar. Fala assim, se eu mandar então para a África, obviamente meu dado vai sair daqui do Brasil, vai vir para a África ou para a Europa direto. Não. Como é que funciona essa conexão? Tá? Então nós temos aqui as empresas brasileiras que vão fazer a transmissão desses dados e elas pagam taxas. Obviamente, a gente paga dinheiro porque elas pagam taxas para esses dados, ou irem para os Estados Unidos, ou ir para a África, etc. Os Estados Unidos, ele tem uma lei, um subsídio que é pago a essas operadoras de telecom, onde, se eu quiser trafegar um dado, vou dar um exemplo chulo aqui, dizendo que cada byte é $1. Ele vai falar assim, não, eu vou pagar 99 centavos de dólar e você vai ter somente o custo de 1 centavo de dólar e vai repassar isso aos clientes. Para quê? Para esse volume de tráfego de informações
ficar muito mais barato para sair pelos Estados Unidos do que para qualquer outro tipo de operadora de telecom de outros países, de outros continentes, né, que são as regulamentadoras de internet. Dessa forma, desse jeito, o que acontece? O grande fluxo vai sair por onde? Obviamente pelos Estados Unidos. E como você comentou, os protocolos de comunicação que não têm uma segurança aplicada, ou seja, HTTP, o e-mail que você envia, né, que é uma carta aberta, como deu exemplo até do exemplo que o Sudré comentou aí nas palestras dele, então você está mandando um texto aberto por lá. E aí eu entro nesse assunto software livre. Foi quando todo mundo começou a ficar desesperado, falou assim, o Brasil está com problema com software livre, aliás, com monitoramento, Snowden, né, isso em 2013, quando explodiu, né, a informação. Falou assim, o que a gente vai fazer a partir de agora? Né, já que está essa informação. E todo mundo começou a falar software livre, só que é o seguinte, não é que o software livre é bom ou ruim. Realmente é interessante a gente colocar lá os servidores em software livre, mas isso não é a solução dos problemas. É todo um conjunto. Nós sabemos que segurança é um conjunto de soluções. Criptografia, senhas padrões, etc. E vai aquele mar de informações que a gente já passou aqui no webcast. Mas o problema inicial, a gente tem que ver, tudo passa, a maioria das coisas passam por lá, pelo custo reduzido de preços, etc., no tráfego de bytes pela internet. Tá? Isso é falado também, o Snowden fala essa questão, eu tinha esquecido. A questão do preço e essa questão do tráfego que é centralizado pelo continente americano também, por conta disso, além da infraestrutura. Gustavo, tá ouvindo? Alô? Eu tô te ouvindo mal, mas eu tô te ouvindo. Bom, só para comentar uma situação que, mesmo com os canais de comunicação não passando dos Estados Unidos, e várias iniciativas hoje de vários governos que estão fazendo entre países sem passar dos Estados Unidos, tentando sair dessa rota, né, que passa dos Estados Unidos, mesmo assim, a gente tem que lembrar que empresas hoje na área de internet, produtores e a parte de repositório de informação, são americanos. E eles eles sofrem uma pressão muito grande dos Unidos de colocar ferramentas como as denúncias, colocar informações, passar informações para o governo americano, né, por uma pressão, né, comercial, econômica, política. Então, ou seja, mesmo que as comunicações não passem pelos Estados Unidos por questão de ambiente, ainda assim tem o problema do monitoramento dos Estados Unidos por serem empresas americanas em relação a isso. Uma coisa que é legal de citar também, o Alcion começou a tocar num assunto que é bem relevante nessa questão, que é assim, a questão dos investimentos na área de telefonia. A gente fala em segurança, a gente fica na área de TI, mas essa questão da espionagem, da NSA, ela passa por investimentos na área de telefonia, na área de backbone mesmo. E o grande problema que a gente tem hoje é o seguinte, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem backbone e investimentos pesados na área de telefonia para que o nosso tráfego de internet fique restrito ou passe a maior parte do tempo aqui. Essa questão desses incentivos que o governo americano faz, levaram com que o backbone seja maior lá. E aí, só pegando um gancho numa coisa que o Gustavo falou lá para trás, na verdade é diferente, Gustavo. A internet ela não foi projetada no período pós-Guerra Fria, ela foi projetada no período pré-Guerra Fria e ela foi num período pós-guerra mesmo. E o objetivo dela não era ser segura, pelo contrário, na verdade nós profissionais de segurança sofremos ou ganhamos dinheiro, né? Até hoje com isso, por causa que a internet não foi projetada para ser segura, ela foi projetada para ser uma rede que funcionasse independente de haver uma catástrofe nuclear em um determinado país. Então, da maneira como ela foi projetada, mesmo que você jogasse uma bomba no meio de um país, a internet continuaria funcionando porque ela tem 3 ou 4 caminhos diferentes para poder acessar e ela sempre vai procurar, pela maneira como ela funciona, sempre vai procurar com que ela vai passar pela conexão que ela identificar que está mais rápido. Então, ela tem 3 caminhos, 4 caminhos, o caminho que ela identificar que está mais rápido, ela vai pegar. Se, por acaso, ele não conseguir passar pelo aquele, ele vai procurar um outro caminho e vai ter uma rede de roteadores mundial
interligando tudo isso. Então ela não foi feita para ser segura, ela foi feita para ser estável, ela foi feita para ser para que ela sempre existisse independente de qualquer coisa, entendeu? E aí rapidinho, aproveitando o teu gancho, eu até te devolvo a palavra, ela foi criada realmente para isso. Por quê? Porque a ideia já era o quê? Fazer a comunicação como era feita antigamente, né? Via rádio. Era feito o quê? Era passado as informações criptografadas. Então as informações eram para ser utilizadas lá, mas eles sabiam que podiam ser interceptadas também. E aí as informações passavam criptografadas quando era no meio militar, já naquela época, né? Que foram os primeiros inícios. Lógico, a criptografia é aquela daquelas tabelas antigas, né? Que eu esqueci até agora o nome, que já me volta a cabeça, mas aquelas tabelas que mudavam-se as chaves de tempo em tempo, tinham os livros, códigos, né, etc. Aí sim passava informação. Era um substituto do telégrafo, né, que ia dar mais velocidade, ia funcionar da maneira melhor. Desculpa te interromper. Não, tudo bem, tranquilo. E acho que a gente podia começar a tocar nos programas da NSA, o que você acha? Só tem uma pergunta aqui, Martinho, se você quiser ler, não sei se você está vendo aí as perguntas aqui do lado. Estou vendo aqui. Não, assim, tem uma pergunta que fala, se o Snowden viesse para o Brasil, é do Jonathan Nunes da Silva. As relações entre Brasil e Estados Unidos seriam abaladas? E o Brasil teria punho coragem em não devolver o Snowden aos Estados Unidos? E como isso seria na linguagem judicial? Olha, o Snowden, ele cometeu um crime, né, em solo americano, digamos assim, né? Na verdade, ele denunciou um programa e pela lei americana, ele pode, né, sofrer um processo e vir a ser punido. Né? Então, assim, o Brasil, obviamente, ficaria com uma relação um pouco delicada, mas do próprio livro do Snowden, né, os Estados Unidos monitoraram o Brasil, monitoraram o Ministério de Minas e Energia, monitoraram a Petrobras e monitoraram a presidente Dilma. Né? Então, isso é um motivo mais que suficiente assim, para você já ter um abalo nas relações diplomáticas, como teve. Né? A resposta, né, diplomática do Brasil ao monitoramento, né, dos Estados Unidos foi a criação do decreto 8135. Né? Quem quiser pesquisar no Google, o decreto 8135, que ele faz o quê? Ele exige que o software seja auditável e que os equipamentos sejam o quê? De segurança, né? Ou seja, ter por onde trafegar a informação do governo federal, seja o que o software, seja ele embutido ou instalado no sistema operacional, ele seja auditável, ou seja, isso é uma premissa de software livre, você tem que ter acesso ao código. Ou open source também, ok. Né? Então, assim, essa foi uma resposta diplomática. Agora, o Snowden vir para cá? Poderia, assim, qualquer país, né, que é um Estado democrático de direito, pode conceder uma coisa chamada asilo político. Né? Inclusive em embaixadas, né? Por exemplo, como o Assange está na embaixada do Equador, lá em Londres. Né? Então, assim, isso é possível. Agora, em questão de relação, o Brasil não tem nenhum tratado de extradição, por exemplo, né, de um crime que ele tenha que enviar o criminoso para lá. Né? Geralmente isso é feito em cláusula compromissória, ou seja, como foi no caso do traficante Abadia, né, o Brasil não tinha obrigação de enviá-lo para lá, mas ele enviou em troca de, o dia que ele precisar, ele pode usar isso para trazer alguém de lá para cá, por exemplo. Né? É o que a gente chama de cláusula compromissória. Né? Agora, realmente criaria uma situação internacional, mas eu acho que não veria, né, problema nenhum, sendo que o primeiro a infringir a violação a uma relação, né, assim, entre países foi os Estados Unidos monitorando, né, o Ministério das Minas e Energias, Petrobras e a própria presidente. Além disso, é denunciado também o monitoramento do presidente do Equador, que inclusive interceptaram SMS, né, do celular dele. Assim, o Snowden juntou o SMS no livro, para você ler a mensagem dele. O SMS também, para quem não sabe, vai em texto claro, também, né? Ele é enviado em texto claro. E, assim, dentre os programas, né, que a NSA, ela desenvolveu, né, realmente são vários programas, não é um só. Vale citar o Boundless Informant, que é um informante sem limites, né, que ele fica o quê? Fazendo análise matemática das atividades diárias assim, de vigilância da agência, ou seja, além de monitorar e armazenar, ela processa esse dado, obviamente. Né, tem o projeto Corrida de Touros, né, que foca em burlar meios de criptografia utilizados na internet, ou seja, o protocolo HTTPS é constantemente violado, a criptografia dele, que é uma criptografia relativamente fraca, ela é quebrada pela NSA. Além de que ela também, nesses padrões abertos, ela inseria, né, ela insere falhas de segurança para poder quebrar essa segurança mais tarde.
E para quem acha que a Deep Web é uma terra sem lei, tem o projeto Egotistical Giraffe, que é a girafa egomaníaca, que justamente o quê? É utilizado para monitorar a criptografia e como quebrar a criptografia do Tor. Né? Então, é por isso que eles conseguem informações ainda que na Deep Web, por exemplo. Né? E aí, a Deep Web, se ela realmente se faz em camadas, teria que descer a camada para o I2C, ou então uma criptografia mais forte, por exemplo. Né? Outros programas também conhecidos, o PRISM é o mais conhecido. Agora, por que o PRISM ficou tão conhecido? Né? O PRISM significa Planning Tool for Resource Integration Synchronization Management, né? Que ele fez, né, assim, com que as empresas, como Facebook, Yahoo, Hotmail, Apple, Skype, Palmtalk, YouTube, AOL, Microsoft e várias outras trabalhassem em conjunto com a NSA. Né? Então, isso foi o quê? Foi para economizar tempo, ou seja, não é mais necessário nos Estados Unidos uma decisão judicial para você conseguir isso. Então, eles pularam o pedido a essas empresas. Eles têm programas que entram direto nos servidores delas e coletam os dados que eles querem, ponto. Né? E esse é o funcionamento do PRISM. Agora, sim, um programa que me assustou realmente, né, que eu diria para mim, o Snowden considera ele como o principal da NSA, é o XKeyscore, que é um programa em que, se eles tiverem o seu IP, eles pegam o seu IP, mandam o programa monitorar o seu IP e imediatamente tudo que você está fazendo aparece na tela da NSA em tempo real. Né? Então, não só as suas informações, mas as suas ações. Né? Porque tem coisas que não trafegam. Por exemplo, o que está sendo exibido na sua tela, que está dentro da sua máquina, ou então dados que você não enviou em momento algum. Né? Inclusive, esse tipo de informação eles conseguem acessar. Né? E outra questão também que ele levanta, como eu falei, a espionagem ela não é só de informação para buscar terrorista. Na verdade, é denunciado no livro que desde 2001 até hoje, a NSA não conseguiu utilizar o programa para comprovar que ela pegou um terrorista sequer. Né? Então, a espionagem ela é econômica, como eu falei da Petrobras, é para monitorar a situação da empresa e, de repente, fazer uma especulação de bolsa de valor. Bom, não sei, eu já estou intuindo isso. Né? E a outra é a espionagem diplomática. Né? Um caso que ele cita é o caso em que o Obama foi ter uma reunião com o secretário-geral da ONU, sendo que o secretário tinha uma lista de perguntas para ele. O Obama já foi com as respostas. Né? Sem que o secretário soubesse, o Obama já estava pronto para responder as perguntas, porque ele já sabia quais eram as perguntas, que eles interceptaram essa informação dentro da ONU. Né? Então, inclusive, isso, né, assim, é denunciado pelo Snowden. Eu vou exibir aqui para quem quiser ver a capa do livro que eu comentei, só para o pessoal poder anotar, de repente, o nome ou ver. É um livro que vale muito a pena, tá? Assim, é bom ler esse tipo de informação. E outra coisa também, gente, que vale falar, né? Assim, a gente já falou isso algumas vezes no SecurityCast, que é a questão do smartphone. Né? O Snowden, ele só concorda em conversar com o Greenwald e com a Laura Poitras se eles desligassem o celular e retirassem a bateria. Aí tá bom, no caso do iPhone, você coloca ele numa caixa de isopor dentro do congelador da geladeira. Isso é narrado no livro. Né, para quê? Porque a NSA tem o poder de transformar o seu smartphone, né, e é o seu, o meu e qualquer smartphone, né, numa escuta de ambiente. Além de ativar a câmera também. Né, então, assim, é bem intrusiva, né, esse tipo de monitoramento global. Eu acho vale a pena ressaltar assim, tem uma teoria que é bem simples e ela serve para resolver uma série de mistérios e inclusive engloba esse da NSA. Chama-se Siga a Trilha do Dinheiro. A razão pela qual o Brasil jamais iria dar asilo político para o Snowden não é só porque eles não têm culhões para pegar e para peitar os Estados Unidos. A questão não é os culhões, a questão é o dinheiro. O Brasil não tem como se dar ao luxo de não receber e não fazer as transações comerciais que ele faz com os Estados Unidos hoje em dia. Então, se a partir do momento que o Brasil se colocasse numa posição em que os Estados Unidos não gostassem do que ele está fazendo, ele poderia impor sanções, mesmo que veladas ao Brasil, que iriam prejudicar muito a economia brasileira da maneira como ela é hoje. Então, essa foi uma razão. Que é bem como o Gustavo citou, a quantidade de coisas que os Estados Unidos ficou comprovado que eles estavam espionando o Brasil, espionando as comunicações da própria presidência, da Petrobras,
do Ministério de Minas e Energia, áreas estratégicas do governo do Brasil, era motivo suficiente para ter simplesmente fechado o pau com eles. Na verdade, até a dar asilo para os Snowden seria um belo de um recado, de como quem diz, ó, não gostei do que você fez. Mas faltou culhão, não por causa pela questão, principalmente a questão financeira, a questão do dinheiro. Na verdade, Alberto, assim, teve até um webcast com o Assange, né, que ele participou lá em São Paulo, e o Sérgio Amadeu e outras pessoas, e o Brasil até chegou a falar, olha, vocês querem vir para cá? Na verdade, eles não cogitaram vir para o Brasil também, né, assim, tem que pensar dessa forma, assim, eu acho que ele, na questão do risco, né, para o Snowden, por exemplo, foi melhor ficar em Hong Kong, e depois que a coisa toda estourou, teve uma pressão em cima, né, assim, de toda a agência de inteligência em Hong Kong, e o Snowden já tinha tudo planejado, e ele falou, bom, agora é hora de ir para Moscou. Né, e aí ele foi, obviamente, assim, previsível, né, você pegar e usar o maior adversário, digamos assim, histórico, né, adversário, né, dos Estados Unidos para poder, o quê? Conceder o asilo político para ele. Né, e foi o que aconteceu. Né, então, assim, ele está lá até hoje, ninguém sabe aonde, né, mas ele concede entrevistas de vez em quando, enfim, ele está assim, vivendo, não normalmente, mas vivendo, e para quem não sabe, assim, tem várias teorias, e a questão é, se você não tem como provar que a pessoa, né, assim, ela é doida, ela é esquizofrênica, ela é vingativa, agiu por alguma questão de emoção, né, assim, você tem que criar alguma coisa. Então, até hoje, né, os Estados Unidos tentam desmerecer o Snowden, né, atacando a pessoa dele, mas a verdade é que ele era um jovem de 29 anos, tinha namorada, família, ele era um cargo alto dentro da NSA. Depois que ele viu o programa de monitoramento, ele se desligou e foi contratado por uma terceira que prestava serviço para a NSA, né? E aí ele começou a coletar esses dados. Agora, o currículo do Snowden é invejável, assim, para quem tem 29 anos, né, assim, ele sabia muito mais que muita gente sênior sobre segurança da informação, criptografia e por aí vai. Né? Então, assim, você tem que tentar destruir a imagem. Então, eu já peguei pessoas conversando comigo, falando, o Snowden, ele é doido, ele ganhou dinheiro para fazer isso. Na verdade, não foi nada disso. Né? Assim, a única coisa que ele pediu, né, assim, no vídeo que foi filmado em Hong Kong, está no YouTube para quem quiser ver, um vídeo da Laura Poitras, que ela que filmou, né, o Snowden, é que não fique assim. É que as pessoas, né, entendam a importância da privacidade e que elas lutem contra o monitoramento global. Né, e imediatamente o Congresso americano, assim, nos dias seguintes a essa denúncia, eles quase fecharam a NSA. Né, e esse programa da NSA, o projeto, ele perdeu apertado a votação no Congresso americano. E, gente, só tocando numa pergunta aqui do Fabrício, ele colocou, se mais da metade dos aparelhos eletrônicos como celulares, roteadores, HDs, etc., são fabricados nos Estados Unidos, e as empresas são obrigadas a ceder um backdoor nesses dispositivos, e 80% dos servidores da internet estão lá, como inibir a espionagem? Bom, Fabrício, primeiro assim, 80% dos servidores da internet estão lá, ok, acho que não seria já essa quantidade, acho que já está muito mais difundido, né, acho que isso entra naquela questão da infraestrutura passar por lá. Agora, a maioria dos equipamentos, eles são produzidos na China, né, e aí nos Estados Unidos, eles invocam no livro isso, que é uma questão o quê? De soberania computacional. Ou seja, os equipamentos utilizados pelo governo americano são fabricados em solo americano. Né? E ainda que eles sejam fabricados na China, quando chegam aqui, eles substituem toda parte de programa, de chip, de chipset, essas coisas. Até porque a China, para quem não sabe, ela tem um programa de monitoramento global muito pior que dos Estados Unidos, é chamado Golden Shield. Né? Porque lá é um comunismo, enfim, eles têm um controle maior da população. Né? E a China está em constante cyberguerra com os Estados Unidos também. Né? Tem uma colaboração também do Jonathan Nunes, que ele mandou um artigo sobre interceptação de SMS. Obrigado, Jonathan. A gente vai postar esse link também na página do SecurityCast no Facebook. Né? E aí, gente, a gente parte assim, como a gente confia na tecnologia e a importância da privacidade. Né? Vocês lembram que tiveram declarações de que o computador pessoal ele não seria mais do que 5 no planeta inteiro, né? Ninguém ia usar computador, né? E assim, até essa questão assim, de PC, né? Personal Computer, né? Se ele quer dizer computador pessoal, então quando isso surgiu e o preço ficou acessível, e essas máquinas começaram a entrar na nossa casa,
né? Essa é a porta, né, assim, que a gente tem o limite terrestre, o limite, né, pelo ar, o limite pela água. Né? Agora a gente tem o limite pelo virtual. Né? E, na verdade, o virtual é sem limite. Né? Então, pelo virtual, sim, a NSA entra na nossa casa e consulta equipamentos que armazenam dados pessoais, porque a gente confia nesse equipamento. Né? A maioria das pessoas não tem a correta noção. Eu acho que foi por isso que a denúncia do Snowden não fez tanto impacto, porque as pessoas talvez não estejam nem entendendo o que ele está tentando dizer. Né? Então, assim, é preciso saber o quê? Fazer uso e contra-uso da tecnologia. E na primeira ideia que a gente tem é a questão da criptografia realmente, né, assim. E a gente acha que podia comentar um pouco da criptografia, né, a questão do bate-papo, que isso pode ser feito pelo Facebook, via OTR, inclusive recomendado pelo Snowden, né, a questão de senhas fortes, que eles falam, o Snowden denuncia o programa e toda uma lógica da NSA para quebrar a senha, né, em ataque de força bruta mesmo, né, assim, e senhas fracas são quebradas em questão de segundos, ele falou, né, e senhas mais fortes com caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas, levam mais tempo e podem desencorajar, né, assim, a tentativa de quebra. Realmente, a criptografia é um dos passos que a gente pode ter para tentar estabelecer comunicações mais seguras. Ela não chega a ser um salvo-conduto, uma coisa prova de falhas, mas ela realmente, em muitos casos, ela dificulta e até impede, entendeu? O grande problema que existe hoje em dia é exatamente escolher qual criptografia e de que maneira ela está sendo feita. Na grande maioria dos canais que a gente tem hoje em dia, tem uma falha principal dentro da criptografia, que ela é controlada e ela é centralizada através de servidores centrais. Então, o que acontece? Assim, se você vamos pegar o caso de mensageiros tipo o MSN, que também está criptografando, o Skype, todos eles passaram a criptografar. O WhatsApp é criptografado também. Só que, assim, todos eles passaram a criptografar, só que o controle da criptografia é um servidor central. E aí, assim, esse servidor central é quem está gerenciando. Então, se ele for comprometido e você conseguir comprometer as chaves de criptografia que estão nesse servidor central, você vai comprometer toda a comunicação. Então, assim, para combater isso, estão surgindo novas formas de criptografia, tá? Ou novas implementações de protocolos de criptografia. Um deles, por sinal, está sendo feito até aqui no Brasil. Eu vou até ter convidado para ver o meu conhecimento essa semana, esse projeto, que tem uma empresa desenvolvendo em segredo um novo mensageiro, para ser como se fosse um estilo de Skype. E esse mensageiro, ele vai criptografar com chaves diferentes de criptografia cada mensagem. Ou seja, para você conseguir identificar e compreender a mensagem inteira, você vai ter que quebrar todas as chaves de criptografia diferentes de cada mensagem. Além disso, eles já prevendo, já sabendo dessa vulnerabilidade que tem de servidores centrais, eles vão disponibilizar para que você possa instalar o teu próprio servidor dentro da tua empresa ou dentro do órgão que você quiser instalar. Então, assim, novas formas de criptografia, eu acho que seriam o caminho, né? E só para não esquecer de responder, no caso que ele perguntou da questão da confiança que a gente vai ter nos equipamentos, infelizmente a confiança é zero. Efetivamente, da maneira como as coisas são manufaturadas hoje, é um problema. Porque veja um caso bem clássico, você pega o teu computador, vamos pegar o processador que tem no teu computador. Quem é que te garante, da maneira como ele foi fabricado, que não tem um software, um firmware, alguma coisa inserida ali dentro para roubar informações de você a nível de hardware já, a nível de máquina? A gente sabe que a NSA intercepta essas máquinas quando elas passam pelos Estados Unidos, a gente sabe que as empresas são forçadas a colaborar. Então, assim, como é que você sabe que não tem? Uma solução também é um outro, até eu já citei esse projeto uma vez aqui, a gente estava falando sobre essa parte de espionagem, já citei esse projeto alguma vez aqui. Então, tem um projeto internacional que chama-se, quem quiser dar uma procurada, chama-se User Verifiable Social Telematics. É um projeto italiano que conta com várias pessoas, vários especialistas em segurança do mundo inteiro, da Europa, e mesmo tem até mesmo um ex-funcionário, acho que é um ex-diretor, se não me engano, da NSA, faz parte do projeto.
e ele prevê que você tome cuidado e que toda a criação de um sistema computacional, desde da manufatura do hardware, possa ser verificado pelo próprio usuário. Então, dentro das normas, das normativas que ele estabelece que a manufatura tem que ser feita de uma maneira que algum usuário, qualquer usuário, possa verificar e ver o que está sendo feito ali, que tipo de software foi inserido, como é que não foi, para criar servidores com hardware seguro, com processadores seguros. Diga-se de passagem, eu também não sabia, mas uma das maiores empresas que tem processadores seguros, considerados seguros hoje em dia, é uma empresa brasileira aqui do Brasil, chama Cryptos. E então, assim, ele passa pela criação de um sistema computacional desde a sua manufatura até a implementação do sistema operacional, dos programas, etc. e tal. E, pegando só para finalizar o gancho, não é que o software livre seja imune à espionagem, mas ele é praticamente a única alternativa que a gente tem em que você pode confiar e você pode usar porque você está vendo o código-fonte. Então, se você consegue ver o código-fonte, você consegue enxergar o que aquele software está fazendo, por mais que qualquer empresa, inserisse algum código malicioso ali, é questão de horas, é só uma questão de tempo até que alguém dentro da comunidade pegue que aquele software foi modificado, tem um código malicioso, e descubra e denuncie isso. E além disso, tem não só essa questão do software, que mesmo as empresas já começaram com esse escândalo de espionagem, etc. e tal, e com essa lei que você citou a respeito de que teria que ter acesso ao código-fonte, as empresas começaram a tentar se dispor a abrir, tipo assim, em estado de exceção, o código para determinado por um governo ou para uma empresa específica para poder vender um número bem expressivo de licenças. Só que tem um outro problema, que é a questão bem aquela que a gente estava falando antes. A gente sabe que o programa Prism da Microsoft, da NSA, porque eu vou falar da Microsoft, eu já começo a dar risada. E aí, assim, o programa Prism ele foi feito com o auxílio de empresas, grandes empresas dos Estados Unidos, que elas foram forçadas a entrar. E aí até tem um slide que eu ia mostrar, mas não vai dar tempo, se for querer mostrar os slides, a gente não vai fechar na hora, em que eles mostram quando que as empresas à medida que as empresas foram entrando ao longo dos anos no programa. Diga-se de passagem, o Alcion deve saber e vai dar muita risada em saber que a Microsoft entrou por primeiro, quase que voluntariamente. O programa nasceu, a Microsoft entrou logo em seguida, estamos aí, estamos à disposição para ajudar. E aí o que acontece? É sério? E aí, assim, e a gente sabe, de fonte segura, que pelo menos tanto a Microsoft quanto a Apple, a gente sabe que eles foram forçados a liberar e a facilitar o acesso aos seus sistemas, às partes criptografadas do seu sistema, para a NSA. Então, como é que você vai confiar numa criptografia feita por uma empresa que participa de um programa de espionagem? Então, o que acontece? Graças a isso, um programa que a gente já citou aqui também, que é o TrueCrypt, que é o software livre, virou quase uma febre, começou a ser usado a rodo mundialmente, a ponto de os caras provavelmente terem sido ameaçados, sei lá o que aconteceu, os caras se assustaram, botaram um comunicado no site dizendo que o programa não era mais seguro, que não sei o quê, e chegando, eu acho que eles fizeram de propósito aquele comunicado, porque eles chegaram ao ponto de nominalmente dizer que era para usar um programa, um método de criptografia da Microsoft, de uma outra empresa que é conhecidamente por ser fraco. E saíram de cena, entendeu? Outras players do mercado assumiram essa questão, mas a questão eu volto a dizer, não é que o software livre seja imune, mas ele é praticamente o único recurso que a gente tem para tentar combater essa parte de espionagem. Você não tem como confiar num software que é fechado. Você não está enxergando o que está acontecendo ali. Só aproveitando o que você está falando, eu concordo contigo 100%. É realmente uma fonte, né, de iniciar, um chute inicial, é o que todo mundo fala, é o que o Brasil está defendendo aí, né, você vê que o governo está defendendo esse lado, como já o próprio Martinelli comentou, só que é o seguinte, o que adianta a gente, digamos que a gente faça lá, pega o Linux básico, cria uma mega estrutura segura, com código, digamos que a gente criptografa até o kernel, passa tudo, até a linguagem de máquina sai criptografada, foi uma coisa absurda aqui, que vão até me bater depois. A gente consiga fazer uma coisa, estrutura fechada nossa, em cima de software aberto, livre, né, open source,
E o que adianta, como o próprio Fabrício S. soltou uma pergunta aqui agora, ele falou que as informações saíram, né? Samsung no final do ano, HDs da Samsung, Seagate, etc., tinham backdoors que mandavam informações direto para a NSA, né? Então, assim, eu acho que realmente, se nós queremos buscar segurança, né, e falar de país, Brasil nesse momento, né, Estado, nação, se a gente quer buscar segurança, a gente tem que pensar a primeira coisa, fomentar a indústria nacional. Falar assim, ó, vamos construir o nosso chipset, vamos pegar, como eu já até comentei, eu acho que em outro webcast também, pegar o silício e começar a construir a placa-mãe com todos os chips, etc., desde o processador até a memória RAM, fazer uma construção toda aqui. Aí sim, nós vamos ter certeza que é seguro, porque enquanto o hardware, aí fala assim, não só o computador, tá? Vamos passar por todos os meios de transmissão e comunicação, falar de switch, router, né, roteadores wireless, e assim vai, desde o usuário comum, ou senão não vamos chegar nem a tanto, falar só pelo menos da comunicação corporativa do governo, a APF, né, Administração Pública Federal. Vamos fazer a segurança, então temos que fomentar isso aí. E que é uma coisa que não existe no Brasil ainda. Essa, né? É aquela briga eterna entre universidade e empresa, né, privada. A empresa privada ir lá e pagar os pesquisadores para criarem isso aqui. Não adianta, a gente não consegue sair desse ponto. Enquanto a gente não fizer isso, não vai ser o software, não vai ser a criptografia, não vai ser a senha segura, não vai ser qualquer tipo de comunicação segura, etc., que você vai fazer. Não adianta. Então a gente tem que partir desse pressuposto e ir atrás primeiro desse momento nacional, para aí sim, quando nós tivermos realmente a nossa rede, nossos computadores criados aqui, ponto final. Aí beleza, a gente pode falar que estamos realmente ficando mais, estamos menos vulneráveis. Bom, senhor, eu concordo com você nessa questão do software, né, exatamente porque, assim, basicamente o estudo é software, né? Se você pensar bem, até de processador, não tem o microcódigo rodando ali dentro. Se você tem o controle do microcódigo, você faz a situação. Então, você faz a análise do dado que está aí, ou pode capturar e tudo mais, que aconteceu também nos HDs, com o firmware que está rodando nos HDs. Agora, em relação à criptografia, eu queria chamar a atenção de uma outra coisa, que o Alberto comentou, aquela questão da base de dados imensa, né, grande capacidade de dados, o problema é que você está monitorando os dados, mesmo não sabendo, não tendo como quebrar a criptografia agora, ele está mandando os dados criptografados na expectativa que no futuro próximo ele vai ter condições de hardware ou de software quebrar essa criptografia. Então, ou seja, esse caso, mesmo agora usando uma criptografia consideravelmente segura, ou considerada segura, daqui a alguns anos ele pode voltar e gerar os dados todos criptografados num grande servidor e pode fazer e voltar e quebrar essa criptografia do que ele armazenou, do que foi armazenado anteriormente. Pessoal, já está dando nossa hora. Vamos passar para as principais notícias. Né? Alberto, quer começar? Sim, eu até tinha separado eu queria que o pessoal desse uma pesquisada. Depois do Heartbleed, depois do Poodle, agora tem mais um ataque para conexões seguras e conexões TLS, que permite o ataque man-in-the-middle em conexões TLS 512 bits. E eu acho que vai dar uma procura por o nome do ataque chama-se LogJam, J-A-M, LogJam Attack. E ele é um ataque bem grave, que ele afeta uma boa parte dos servidores que tem hoje em dia, e estima-se que pelo menos 1 milhão de domínios estejam vulneráveis só inicialmente, ainda na verdade não foi apurado qual vai ser a extensão e o estrago que esse ataque do LogJam pode chegar a causar agora depois, nessa semana. Alcion? Gustavo, só para, não sei se você vai dar esse toque aí, se a gente pode esquecer, eu acho que esse tema, a gente tem tanta coisa para falar ainda, né, só para a gente não esquecer de avisar os espectadores, que alguns acabam saindo nessa hora de notícias aí, ou deixar avisado que, pela extensão do tema, a equipe do SecurityCast decidiu, né,
manter esse tema como uma parte 2, né, daqui a 15 dias, para ver se a gente fecha essas informações. Então a gente até fez uma brincadeira, né, ali falou, ó, aguardem cenas dos próximos capítulos daqui a 15 dias, porque vamos continuar falando, e mandem suas perguntas, né, para a gente lá no YouTube, no Facebook, a gente respondendo, que o Martinelli vai falar depois aí quais são os canais para relembrar o pessoal. Desculpa ter atravessado, mas que eu vi que o pessoal acaba saindo nessa partezinha aí, para a gente não deixar esse vazio. O pessoal já saber que daqui a 15 dias vamos ter lá Snowden e monitoramento global, parte 2. Não percam. Bom. Beleza, obrigado ao senhor. Que isso. É o seguinte, eu não posso deixar de falar, né? A Microsoft com os seus softwares, né? Sempre deixando a desejar, sempre trazendo o nosso emprego, graças a Deus eu amo, né, amo que eu faço, a Microsoft me ajuda muito, né, é por isso que eu estou ganhando bem, não estou desempregado. Vou falar aqui, né, teve mais uma vulnerabilidade que ela foi relatada no final de abril e eu acabei não comentando, que é uma nova, existe uma falha antiga, né, de 1990, chamada Redirect to SMB, que é Samba. O que ela fazia, né? Ela saía do Windows e do Internet Explorer, que podiam ser enganados ao registrar em servidores controlados por hackers, né? Como? Por forma de um link no e-mail, sites, e o que ele fazia? Ele roubava seus dados e monitorava suas comunicações. Só que aí chegou, a Microsoft, ela conseguiu, é a primeira vez que eu vejo uma vulnerabilidade ser ressuscitada, né? Ela conseguiu chegar a esse cume, então ela ressuscitou essa vulnerabilidade, só que essa nova variação, ela permite que o roubo de dados, sem que haja necessidade, você não precisa nem clicar mais no botão, né? Basta os atacantes poderem interceptar o seu tráfego, ou seja, nos bastidores, numa rede interna, que é usado para verificar o quê? Se tem atualizações. Então, mais uma vez, o grande vilão da Microsoft, né, que é as atualizações automáticas da Microsoft, trazendo mais uma vulnerabilidade aí, né, que afetou alguns milhões de computadores, né, na internet. Então, ele utiliza aquele Extended Protection for Authentication, que os hackers utilizam para, dentro das atualizações automáticas do Windows, para roubar essas informações. Eu não podia deixar de falar, a Microsoft não deixa eu acabar, eu juro que eu quero dar outras notícias, mas eu não consigo, né, que ela não deixa eu ficar em branco sempre no webcast. Obrigado aí. Bom, a minha notícia que eu selecionei como me chamou a atenção nessa última quinzena tem exatamente a ver com o que a gente está discutindo aqui agora. E o Brasil, nesse último mês agora, abandonou a criptografia que é usada no Brasil, que era usada na criptografia oriunda dos Estados Unidos, e passou a usar uma criptografia alemã de um alemão chamado Brainpool. Inclusive, no Brasil, até o Roberto comentou aí, tem uma empresa brasileira que está fazendo essa associação com essa tecnologia alemã, que é a cripto, exatamente a que o Alfredo, o Roberto comentou, e está recebendo essa tecnologia e criando já computadores ou máquinas para fazer a criptografia. O primeiro que vai ser adotado no Brasil vai ser a criptografia de passaporte, do estado de passaporte, né? E, na verdade, a primeira assim, resposta concreta do brasileiro às denúncias de espionagem que os Estados Unidos fez aqui no Brasil, né, espionando aí a Dilma e comunicações aqui e tal. Então, ou seja, essa é uma questão interessante. A gente realmente agora teve um primeiro passo aí para poder ficar um pouco mais livre da interferência americana na parte de criptografia. Sabe disso que me chamou a atenção nessa quinzena aqui. Bom, pessoal, a minha notícia tem a ver com processo eletrônico, né? É uma questão que aconteceu no processo eletrônico, que é o ESAGE, do Tribunal de Justiça na Bahia, e a desembargadora Rosita Falcão, ela denunciou que quando ela foi verificar um voto que ela tinha proferido, o sistema informou que o voto não poderia ser alterado por ela, porque já estava sendo alterado por outra servidora. Só que ela verificou que a servidora não existia, né? Então, foi constatado que a primeira, digamos, invasão, né, do sistema de PJE, no caso o ESAGE lá do Tribunal da Bahia, né, onde os votos podem, assim, ter sido, em algum momento, alterados. Ou seja, é a mesma coisa do que o desembargador decidir sobre uma ação, você ir lá e mudar essa decisão, e essa decisão vai ser publicada, assim, vai ser lida como se ela tivesse sido proferida daquela forma.
Então é um ponto preocupante que não tem sido preocupação do Poder Judiciário a segurança da informação no PJE, né, no processo judicial eletrônico. Então esse caso mostra que é isso que a desembargadora Rosita Falcão ela identificou, né, e aqueles que não foram identificados. Né, então é um caso que tem a se preocupar o que é a segurança da informação também na questão do poder público, principalmente do Poder Judiciário. Pessoal, vamos então, agradecemos aqui para a presença de vocês, né, mais uma vez, obrigado assim, pela escolha do tema, né, um tema que une, né, o conhecimento, né, da tecnologia e do dia a dia, da questão da privacidade também, né, a gente vai se despedir aqui e lembrando que ficou, né, sempre, muita coisa para se falar sobre essa questão do Snowden e o monitoramento global, então o nosso próximo SecurityCast daqui a 15 dias vai ser sobre a continuação desse tema. Né, e aí eu passo agora para a despedida dos nossos colegas, o Alberto agora, por favor. Pessoal, foi um grande prazer. Daqui 15 dias estamos aqui de novo nesse mesmo local, nesse mesmo bate-canal. Espero poder contar com todos, com a presença de todos vocês de novo. Um abração. Ô, pessoal, agradeço aí novamente, né, como sempre, a presença de todos, o Fabrício, o Jonathan Nunes, que mandaram as perguntas aí, algumas perguntas que não foram respondidas, né, do Paulo Henrique Marinho, do Fabrício e do Guilherme Martins, que a gente vai juntar para responder nos próximos webcasts. A todos os nossos amigos aí, né, Azevedo, Sudré e Martinelli, que dispõem desse tempo aí com a gente para ficar falando um monte de besteira para vocês. E a toda a audiência que não participou com perguntas, mas está aí ouvindo, e para quem vai ouvir depois, né, no nosso canal, no SecurityCast. Muito obrigado e boa noite. Bom, vamos ver se o pessoal me ouve. Eu estou com um problema de conexão aqui no microfone, mas de qualquer forma, agradecer a todos aí, aos meus colegas do Alberto, o Martinelli, o Alcion, pela companhia. E aqueles que acompanharam a gente, que estão aqui acompanhando ao vivo, depois que vão assistir offline, um grande abraço e até o próximo SecurityCast. Pessoal, então muito obrigado para quem acompanhou o nosso SecurityCast hoje, para quem vem nos acompanhando, as mensagens de quem participou, né? E um abraço para vocês, até o próximo SecurityCast. Quem quiser nos acompanhar, pode acessar pelo Facebook, né, o facebook.com/seccast, né, no YouTube, youtube.com/securitycast, né, no iMasters, que é o imasters.com.br/perfil/securitycast, e também lembrar que no iMasters a gente fica com o áudio dos programas. Né, então, até o próximo SecurityCast daqui a 15 dias. Muito obrigado, boa semana. Falou, boa semana aí, pessoal.